Mulato, pobre, neto de escravos e muito inteligente. Um dos maiores prosadores da língua portuguesa de todos os tempos. Ainda moderno, quase um século depois de seu triste fim, na pobreza, na doença e no esquecimento. Hoje nós vamos falar de Lima Barreto. E quem está aqui com a gente para bater esse papo é a pesquisadora e escritora Lilia Schwartz. Acertou. Qualquer jeito tá bom, Rafael. Gente, o livro está lindo. Eu estava mexendo nele aqui, saindo fresquinho pela Companhia das Letras. Acabou de sair. Maravilha. E é um livraço também. É uma pesquisa antiga. Quanto tempo é de pesquisa de Lima Barreto? Pesquisando para valer são 10 anos, né? Quando eu digo para valer é porque nós acadêmicos temos aquela coisa. Então, é o projeto do CNPq, é o seu projeto institucional. Mas eu já lia, dava aula e eu acho que esse é um autor que é preciso mergulhar de fato. Tem muitos bons críticos, tem uma biografia já fundamental, escrita em 1951 pelo Francisco de Assis Barbosa. Então, era de fato um voltar ao Lima Barreto, não um descobrir o Lima Barreto, né? Muito legal. E essa biografia que propõe um nome, que é Triste Visionário. Esse foi difícil. Títulos são difíceis, né, Rafael? Sabemos disso. Lima Barreto, triste visionário. Mas por que triste e por que visionário? Bom, eu queria, no título, em primeiro lugar, dar a ambivalência e a contradição que o Lima Barreto carregou. Eu penso, enfim, que biografia não é projeto de elevação apenas e de consagração, é também. Mas eu acho que os nossos biografados têm que ser contraditórios como nós somos. Então, eu queria dar essa oposição já no título. Então, triste é uma pessoa que a gente imagina vencida, decaída, enfim, mais blues, né? Por outro lado, triste é um termo que Lima Barreto usa muito. Ele, não só no seu grande romance Triste Fim de Policarpo Quaresma, mas ele utiliza muito a ideia de tristeza. Por outro lado, eu posso te dizer que se eu falar assim, Rafael, você é triste, hein? Eu estou querendo dizer que você é uma pessoa teimosa, turrona, que não desiste. Então, eu acho que também é bem característico do Lima. Que também é característico do Lima. Então, você vê que tem a ginga já no nome. Visionário. Visionário pode parecer que eu estou dizendo, olha, ele é uma pessoa de visão, que eu digo que é. Né? Como você disse na sua apresentação, ele trata de temas absolutamente contemporâneos, impressionante, com um século, enfim, de gap aí. Por outro lado, quem fala visionário é o Floriano Peixoto, em meio ao Triste Fim de Policarpo Quaresma. Policarpo era um personagem, era uma espécie de Dom Quixote nacional, enfim, muito nacionalista, mas com projetos inacreditáveis. Instituiu o Tupi-Guarani, por exemplo, como língua nacional. E quando Faz um documento, não tem isso? Faz um documento e passa ao Marechal Floriano, que era o nosso presidente. E Floriano vira para ele e fala, Quaresma, tu és um visionário. Nesse caso, visionário não quer dizer... Tinha muita ironia, né? Claro. Visionário é uma pessoa que vive na lua. Um lunático, né? Um lunático e não pousa no chão. Então, eu queria dar esse tipo de contradição e de ambiguidade. E é curioso, porque você estava falando da questão racial, e isso está presente na obra dele, e hoje em dia a gente discute, você mesmo disse, hoje, no meu tempo, agora a gente pode falar desses direitos, né? Mas como é que o texto dele foi recebido na época? Então, você pode imaginar que até hoje... Quem discute questão racial é considerado uma pessoa inconveniente, chata. Veja a questão de cotas, como isso não existe. Batalhar. Isso não existe. Para mim, às vezes, dizem assim, você está criando esse tema. Eu falo, bom, eu devo ser muito poderosa se for capaz de criar essa desigualdade. O Brasil leva esse bronze em termos de desigualdade social. E a questão racial é uma questão incontornável no Brasil, num país que foi o último a abolir a escravidão. E mesmo assim, há quem diga, isso não existe, né? Da miscigenação. Perfeito. E Lima Barreto, no começo do século XX, estamos falando aqui de 1907, 1907 ele tem a sua revista, Floreal. Ele retira a questão racial num país do pós-abolição. Não vamos esquecer que a escravidão foi abolida em 1888. Nesse país, Lima tira essa questão do fundo e traz essa questão para o primeiro plano. Isso é possível constatar, e eu tento fazer muito isso no livro, para que as pessoas não digam de novo, você está inventando. Eu trago Lima, eu trago a retórica do Lima, espero que isso fique claro, né? Eu tento não é dar voz, porque ele tem a sua, mas, enfim, incluir a voz do Lima Barreto. Talvez compilar, organizar para
tornar evidente, né? E ele fala, por exemplo, aonde você quiser olhar. No seu diário ele diz, a capacidade dos negros é medida a posteriori, é dos brancos, a priori, a dos negros, e a posteriori, a dos brancos. Portanto, só os negros são julgados. Ele é leitor do darwinismo racial, que era uma voga na época. O que era o darwinismo racial? Que estabelecia que as raças tinham contribuições distintas, que os brancos acima, negros abaixo, e que a mestiçagem era muito pior. Então, era a teoria dos estigmas. Se você era louco, se você era tuberculoso, você carregava, imagina o que é isso? Um estigma. E o que é muito interessante, eu fico imaginando e como isso influenciou o próprio Lima, porque ele naturalmente era contra essas ideias, e na vida pessoal dele tem a questão do pai dele, né, que enlouqueceu, ele mesmo, depois enlouqueceu, alcoolismo e tudo mais. E, ao mesmo tempo, ele criticava essas ideias, né? E ele, de algum modo, não confirma a ideia, porque a ideia, hoje em dia, soa para todos, espero, ridícula e absurda, mas como é que era, né? Você tem toda a razão. Lembra que eu falei de ambiguidade no começo? Aí é que está, porque o Lima, ele combatia como podia, né? Ele falava, a ciência é um mito grego, por exemplo. Né? É incrível. E ele, a todo momento, se você pegar a Clara dos Anjos, que o principal vilão é o Cassi, né? Que o Lima tem tanto ódio dele que até fala que ele tem o rosto todo bexiguento, cheio de espinhas. E ele diz lá, Cassi é branco na linguagem dos subúrbios, mas chegando no centro, ele fica misturado na população. Ele é como são os brasileiros. Agora, o que acontece? Lima Barreto sofreu na pele esse problema. A mãe de Lima Barreto, Dona Amália, que se formou professora. Lima Barreto vem de 2 famílias de escravizados, as 2 avós eram escravizadas. Tanto o pai, João Henriques, se formou tipógrafo e até traduziu o primeiro livro de tipografia do Brasil, como a mãe foi mestre-escola, enfim, de uma escola de moças muito bem constituída no bairro de Laranjeiras, onde eles moravam. Então, era uma família que se formou para mostrar o quê? Abolição e liberdade a gente faz pela educação, pela nossa atuação, não fica esperando a lei. Mas a mãe de Lima Barreto falece muito jovem de tuberculose. O pai de Lima Barreto, que vai trabalhar como administrador na Ilha do Governador, como nós comentamos, em 1902, por causa de umas contas que não fecham, ele tem os primeiros sinais de alienação, como eles chamavam na época, né, de loucura. É aposentado em 1903 e Lima passa a ser arrimo de família e ele nunca mais sai de casa. Né? E o próprio Lima Barreto, como nós já estamos vendo aqui, foi internado num contexto em que não se separava muito o que eram problemas de bebida e problemas de loucura. Claro que separavam. Os internos que entravam no manicômio por conta de alienação, de bebida, eles só ficavam 2 a 3 meses. Mas mesmo assim, ficavam mesmo... Perfeito. Tratamento, talvez. Imagina a contradição de Lima Barreto. Quer dizer, há momentos no seu diário do hospício que é como se ele dissesse, acho que meu corpo está me traindo. Né? Mas ele levantava, viu? E a gente aqui já passeou por temas como pobreza, loucura, preconceito, que estão presentes na literatura do Lima. E a gente foi conversar com outras pesquisadoras para entender justamente isso, ou seja, como esse lugar de exclusão afeta a escrita do Lima Barreto. Vamos ver. Lima Barreto, Afonso Henriques de Lima Barreto, nasce no Rio de Janeiro em 13 de maio de 1881. Isso é importante, porque ele nasce 7 anos antes da abolição da escravatura. Ou seja, ele nasce mulato, filho de pai e mãe livres, porém netos de escravos, numa sociedade escravocrata, onde, mesmo no Rio de Janeiro, onde havia muitos escravos livres, a questão da raça, a questão da cor, a questão de ser negro é uma questão muito forte. O que a gente vê hoje é um Lima que desperta outros interesses. Não é apenas o interesse acadêmico, é um interesse da militância, é um interesse de compreender o que é ser negro no Brasil, é um interesse pela vida política na República. Nesse sentido, a biografia mais recente da Lília Schwartz, né, Lima Barreto, um triste visionário, contribui
continuando a biografia anterior. Agora sim, a luz é sobre essa questão da raça, da cor mais triste, como ele diz, né? Lima Barreto, a gente morreu aos 41 anos, né? E passou mais ou menos, eu diria, 3/4 da vida dele muito íntimo da loucura, né? Porque aos 10 anos ele foi morar na colônia dos alienados da Ilha do Governador, porque o pai dele era funcionário dessa colônia. Depois, quando ele tinha tipo 18 anos, o pai dele teve um surto psicótico, né? E nunca mais voltou desse surto, né? Inclusive, a casa deles no subúrbio era chamada Casa do Louco por causa do pai. Mas é muito importante a gente lembrar e sublinhar sempre que Lima era apenas alcoólatra. Ele nunca teve um diagnóstico psiquiátrico como o pai dele. Esse convívio muito íntimo com a loucura acabou levando o Lima, obviamente, a escrever sobre isso. Onde mais a loucura aparece, obviamente, é no Diário do Hospício. Essa escrita, sim, é uma escrita totalmente contaminada pela loucura e que fala sobre a loucura, que questiona a loucura, questiona, inclusive, como se tratava a loucura na época, né? Eu digo que o Diário do Hospício é um documento muito importante da história da psiquiatria sob o ponto de vista do paciente psiquiátrico, que é uma coisa muito rara. Quase não há registro disso na literatura. Beatriz tanto Beatriz como Luciana são grandes intérpretes do Lima Barreto. Esse foi um dos desafios de escrever uma nova biografia, porque não existe apenas a biografia, apenas e muito, né, a biografia do Francisco de Assis Barbosa, mas como intérpretes fundamentais, né, como a Beatriz, como a Luciana, mas também como o Arnone Prado, que inquiriu a questão do anarquismo em Lima Barreto, como o Denilson Botelho, que estudou a Floreal, a revista do Lima Barreto, e tantos outros documentos, né? Como Felipe Botelho, que descobriu novos pseudônimos nas revistas. Ou seja, acho que tem aqui um grupo de limenses, inclusive eu coloco na bibliografia, eu tentei com a bibliografia não só levantar uma relação bastante completa das obras do Lima, como também das obras acerca do Lima, incluindo teses e dissertações. E, de fato, quando o Lima Barreto sai, não da internação, mas sai do hospital, porque ele machuca a clavícula por uma outra bebedeira que ele teve, e aí ele sai com um diagnóstico de neuroastenia, que é o diagnóstico do pai. Então, enfim, como você dizia antes, e aqui como Luciana chama atenção, mas a gente vai complicando essa questão, essa fronteira deveria ser muito dolorida ao Lima Barreto. Muito frágil, muito desesperadora, né? E como diz, quem deu lápis e papel para Lima? Porque eu acho também que, pena que eu não posso perguntar para a Luciana, né? Aqui, mas que eu adoraria perguntar aqui. Pode perguntar, a resposta virá hora, quando né, for lá. Eu estou achando engraçado. Mas porque de 1914 a 1919 existem algumas mudanças nessa instituição que Lima vai conhecer, o Hospício Nacional. Na segunda internação do Lima, ele já recebe papel e lápis do Juliano Moreira. Há também uma grande versão de Diários do Hospício, escrita, cujas notas são do Augusto Massi, que foi publicada na Cosac Naif originalmente. Porque ele chama a atenção para a importância, o Augusto Massi, para a importância do Juliano Moreira, ele negro também, né, um médico negro, que diz para o Lima, você vai escrever. E desse lápis e papel saem as anotações para o Diário do Hospício, que vão ser compiladas pelo Francisco de Assis Barbosa, e, ao mesmo tempo, ele começa a escrever um romance inacabado, que eu imagino que seria... A história do ser não existe, né? Mas, enfim, seria sensacional, chamado Cemitério dos Vivos. Vamos falar dele já, já. Vamos. Porque agora chegou a hora do nosso quadro Dando a Letra. Se você tem um projeto legal que incentiva a leitura, entre em contato com a nossa produção e manda o seu vídeo pra gente, que a gente vai ter prazer em mostrar. Voltamos depois do intervalo. Já, já. Assim que é. Meu nome é Renan Leta, criador do projeto Palavras do Mundo, que começou como uma página no Facebook em 2015. Em fevereiro foi lançado o primeiro livro, em abril o canal no YouTube, e agora está virando um grupo de leitura e desenvolvimento de talentos para jovens e adolescentes de comunidades.
eu queria dialogar com você. Onde está, Estado? Cadê? Quando meu vizinho chega a pancada, espanca a mulher e os filhos. Onde está, Estado? Quando o menor da favela é morto com vários tiros. O ideal do projeto é mostrar que tudo pode virar poesia. Desde sentimento, estudo que a gente vê, tudo que a gente transmite, natureza, tudo pode virar poesia. E com o projeto de desenvolvimento de talentos, eu quero fazer com que os jovens se sintam capazes de fazer isso que eu faço, transformar tudo em poesia. E quando você estiver no topo, reconheça que ninguém faz nada sozinho. Existiram pessoas, pensamentos, forças que deram apoio a esse passarinho. A escolha é você quem faz. Sua força é grande e imensurável. Eles podem até dizer que não, mas cabe a você mostrar o contrário. Olá, o Trilha está de volta e hoje a gente está falando sobre a literatura de Lima Barreto. Antes da gente continuar o papo com a Lília Schwartz, vamos às dicas literárias da jornalista Cátia Navarro. Recordações do escrivão Isaías Caminha é um livro de Lima Barreto do início do século XX e que mostra para o autor e também para o personagem a questão do preconceito racial. Entre os dois havia uma diferença. Isaías Caminha é um carreirista, alguém pouco ético no trabalho. Já Lima Barreto achava que todos deveriam crescer profissionalmente pelo mérito próprio. E, nesse livro, existem várias passagens que demonstram a questão do preconceito racial. Vou ler um trechinho. Um sujeito entrou no bonde, deu-me um grande safanão, atirando-me o jornal no colo e não se desculpou. Esse incidente fez-me voltar de novo aos meus pensamentos amargos, ao ódio e, inclusive, aos sentimentos de opressão da sociedade inteira. Até hoje, não me esqueci desse episódio insignificante que veio reacender em mim o desejo feroz de reivindicação. Senti-me humilhado, esmagado, enfraquecido por uma vida de estudo a servir de joguete, de irrisão a esses poderosos todos por aí. Um texto de ficção que serve à realidade e que, mais de 100 anos depois, demonstra que o preconceito racial ainda precisa ser combatido. Lília, a gente já conversou aqui sobre o triste como a história da vida dele, né? Ele era uma pessoa triste, com uma história triste, mas você também falou que tem o lado do triste de, você é triste. Isso. Né? E o Lima tinha um projeto de ser, digamos, do contra, né? Para a época. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu tendo a dizer que se Lima Barreto foi uma vítima da Primeira República, e foi, porque a Primeira República prometeu muita inclusão social e não entregou, né? Lima Barreto tinha um projeto de inserção na República das Letras pela via contrária. Então, ele era contra a República, não contra qualquer república, mas contra aquela república que ele conheceu. Ele era contra a Academia Brasileira de Letras. Mas queria entrar. Queria entrar. Tentou 3 vezes entrar. Mas ele era contra o quê? Contra o que ele chamava de literatura de toalete, literatura de sobremesa. Muito contra o Coelho Neto. Enfim, o Coelho Neto que virou esse escritor que acabava publicando muitos livros. Ele dizia... Coelho Neto vai colocar colunas gregas nos trópicos. Esse tipo de personagem, ele era contrário. Era também contra os jornalistas, que ele chamava de quarto poder, numa referência ao Balzac. Era contra os políticos corruptos. Enfim, ele tinha uma política do contra, que era também uma forma de entrar, né? De tentar entrar, de bater na porta. Chamar a atenção e falar, estou aqui. Olha eu aqui. Né? Lília, a gente estava falando aqui que o Lima sempre criticou justamente essa cultura dos privilégios que existiu e ainda bem que existe na política e no meio artístico brasileiros. Um autor, como ele próprio já dizia, de uma literatura de urgência. Qual terá sido, então, o legado de Lima Barreto para a literatura brasileira? Vamos ver. O fato de Lima Barreto ter sido, quando ele escreve, quando ele cria a figura do escrivão, né, do Isaías Caminha, faz com que ele seja banido da grande imprensa, acabou dando a Lima Barreto um ponto de vista único.
numa literatura ainda muito ligada à estrutura do favor, à estrutura de poder, a uma sociabilidade elegante. Então, isso faz com que ele tenha um ponto de vista que seria muito difícil a qualquer outro escritor. Ele deixa para a literatura brasileira o legado do subúrbio. E hoje a gente vê a preponderância, a importância, o empoderamento dessa periferia que não precisa mais que falem dela, porque ela mesma fala. O que eu diria é que ele conseguiu forçar todos os limites do que se podia dizer e escrever na literatura brasileira e especialmente naquela sociedade da Belle Époque, né? A sociedade da Belle Époque era uma sociedade que tentava, naquela época, se internacionalizar, realmente seguir modelos europeus do que era educação, do que era cultura. E o Lima veio com temas que não tinham nada a ver com isso. Ele falava realmente do ponto de vista dos excluídos, dos negros e dos pobres. Basta a gente ver, né, o que são as redes sociais, né? Hoje em dia somos todos Limas Barretos, porque todo mundo denuncia tudo, todo mundo acredita que escrever, por exemplo, no Facebook sobre política é um meio de transformação política e social. A gente usa isso. E Lima usava isso na literatura em tudo, nas crônicas, nos contos, nos romances. Então, assim, a importância dele, do pioneirismo dele em tantos sentidos, realmente são coisas que transformaram a literatura brasileira para sempre. Muito legal. E a gente, do Lima Barreto, a maioria das pessoas conhece O Triste Fim do Policarpo Quaresma, né? A gente lê na escola. O que mais você acha que as pessoas deveriam conhecer? O nosso espectador que está em casa assistindo e que, né, quando pensa em Lima Barreto, pensa no Triste Fim e para por aí, né, em geral. Olha, eu, enfim, acho que tem que ler Isaías Caminha, né? Como disse aqui a Luciana, como disseram a Luciana e Beatriz também, que traz já esse... Lima Barreto tira os protagonistas negros do segundo plano e também traz para o primeiro plano. Isso é muito raro, né? Isso, naquele contexto... Especial, né? Ele tem um grande bom humor, então acho que o leitor vai se divertir com o sarcasmo, ele ri de si próprio, né? Mas então, enfim, leria Isaías Caminha, leria Numa e a Ninfa, quando ele faz uma crítica fundamental aos nossos políticos e aos seus discursos vazios. Nós estamos vivendo disso, desses rituais tão esvaziados. Lima falava isso no Rio de Janeiro da Primeira República. E também, olha, dá uma olhada nas reportagens do Lima Barreto. A Beatriz Rezende fez uma grande compilação em 2 volumes de todo esse material. Mas, por exemplo, as compilações do Lima Barreto sobre o centenário de 1922, né, por conta da independência, são de uma ironia, são de uma brincadeira, enfim. Quando a gente diz Lima Barreto é a grande testemunha da Primeira República, mas é uma testemunha, como diz Hannah Arendt, testemunha quem é? Aquele que fica para contar, aquele que não deixa passar. Lima era isso, ele não deixava passar. Por outro lado, como literato, você pode falar melhor que eu, Rafael, nem sempre a literatura é boa testemunha, porque não há esse compromisso imediato com o contexto. Então, é um autor muito difícil de pegar, né? Muito difícil de definir. Como são os bons autores. E essa é a graça, exatamente. Eles não cabem numa cápsula. Claro. Né? E daí também a importância de agora o Lima Barreto é o autor homenageado da Flip 2017. Isso. E você estará lá. Vou estar lá falando como Beatriz, como Luciana. Ótimo. Então vai ser um papo, sem dúvida, imperdível também. Infelizmente, nós estamos já chegando ao fim. Para fechar, que pena. Eu tenho uma última pergunta. Como você enxerga a questão racial hoje? Eu acho que nós ainda temos esse grande problema à nossa frente e é hora de nós enfrentarmos, enfim, que o passado não é só passado, mas que o passado é muito barulhento, né, no nosso presente. E uma das maneiras de enfrentar também é justamente a literatura de periferia. Claro, né? que é. Que é feita... Porque eu acho que, desculpa que já está acabando, mas eu acho que é a questão do protagonismo, né? Eu penso que... A voz de quem, né? A voz é de quem, né? Qual é o lugar de fala, né? Eu acho que Lima Barreto defendeu muito bem isso. Eu digo aqui que essa não é a biografia, é uma biografia,
né? E por isso que eu coloco tanto a voz do Lima Barreto na biografia. E essas vozes das periferias têm nos mostrado, como disse Beatriz, né? Que ninguém está aqui entregando a voz e nem muito menos pedindo para entregar, né? Essas vozes estão invadindo a nossa realidade e ainda bem, né? Ainda bem, bom que continue assim. É, que não seja tão isolada como era a voz de Lima Barreto, né? Já tivemos aqui o programa sobre literatura de periferia. Opa. E foi bem legal. As pessoas também podem assistir na internet. Está disponível, os papos ficam disponíveis depois. Vou assistir. Na internet. Lília, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, foi bárbaro. Adorei o nosso papo. Obrigada, viu? Nessa hora a gente faz né? Eles colocam a plateia falsa falando acabou. Então a gente fala. Muito obrigado. E obrigado a você também pela sua audiência. O papo foi ótimo, espero que vocês tenham gostado e espero vocês também na semana que vem com mais conversa e mais literatura. Até lá, Trilha, o caminho da literatura passa aqui, da TV Brasil.